153, Enem 2021, caderno azul, dia 2, tá? Exercício de escala, tranquilo aí, vai ser super rápido esse. Um parque temático brasileiro construiu uma réplica em miniatura do castelo de Liechtenstein. Não sei se assim fala, mas enfim. O castelo original representado na imagem está situado na Alemanha e foi reconstruído entre os anos de 1840 e 1842, após duas destruições causadas por guerra. Interessantes os dados, mas até aqui nada que ajude na resolução da questão, tá? O castelo possui uma ponte de 38,4 metros de comprimento e 1,68 metros de largura. Provavelmente é essa ponte aqui, né? Não dá para a gente ter certeza disso, mas dá para a gente iniciar o desenho de uma ponte, tá? Provavelmente a ponte vista de cima, ela é retangular, toda ponte geralmente tem o seu comprimento, né, maior do que aí a sua largura. Quero dizer, estou chamando de comprimento o que a gente atravessaria, né? Ou seja, daqui, não está ficando muito reto, até aqui, tá? Esse pedaço geralmente é maior do que esse pedaço aqui, tá? Maravilha? Beleza. Então, essa é a ponte. Ótimo. Mais ou menos aí um esboço de um retângulo. Ela tem aqui, ó, 38,4 metros de comprimento e 1,68 metros de largura, certo? Formato aí retangular. O artesão que trabalhou no parque produziu uma réplica do castelo em escala, ou seja, proporcional. Esse tamanho, essa ponte vai ter um tamanho proporcional, a ponte real vai ter um tamanho proporcional à ponte miniatura. Ou ao contrário, a ponte miniatura vai ter um tamanho proporcional à ponte real, né? Vamos ver o que isso significa antes de terminar. Nessa obra, as medidas de comprimento e de largura da ponte eram respectivamente 167. Então, na miniatura ali, ó, você tinha aí uma ponte com 160 de comprimento, 160 centímetros de comprimento e 7 centímetros de largura. Se as imagens são proporcionais, quer dizer que as razões são iguais entre si. Tanto a razão do lado grande pelo pequeno em cada desenho, né, vai dar uma constante, como a razão entre os lados correspondentes. Quando a gente fala em semelhança de triângulos, a gente fala lados homólogos. Mas para facilitar aqui, eu vou falar lados correspondentes, tá? Agora, uma coisa é muito importante, quando você vai falar em escala, escala necessariamente implica em mesma unidade, tá? Mesma unidade. Se não tiver a mesma unidade, não podemos discutir nada sobre escala, tá bom? Então, ou das duas, uma. Ou a gente transforma aqui todo mundo em centímetros, certo? Ou a gente transformaria aqui todo mundo em metros. Mas aí vai dar número com vírgula muito chato. Então, eu vou transformar aqui em centímetros. Sabe por quê? Porque metro para centímetro é uma conversão muito simples, é só multiplicar por 100. Não vou fazer aquela escala lá de medidas de distância de comprimento, tá? Metro por centímetro é muito usual. Então, metro para centímetro, só multiplicar por 100. Centímetro para metro, você dividiria por 100, tá? Simples assim. Então, aqui, ó, eu vou transformar essas medidas em centímetro. Multiplicar por 100 é só andar com a vírgula duas casas para a direita. Então seria 384 se fosse uma casa só, mas eu preciso andar outra, né? 38,4 é como se fosse 38,4, 0,00000 não acaba mais, porque esse zero a gente não escreve. Então uma casa para aqui, duas casas teria um zero a mais, e agora esse comprimento está em centímetro. Tá? Mesma ideia, nós vamos fazer aqui, ó. Nós vamos também andar com zero duas casas para a direita, para transformar em centímetro. Então agora nós temos 168 centímetros, 1,68 m, 100 igual 168 centímetros. Vamos igualar então as razões entre os lados correspondentes ou homólogos, o lado pequeno na ponte real sobre o lado pequeno na ponte em miniatura tem que ser igual, porque isso é uma razão, ó. A razão tem que dar uma constante. A razão entre os lados correspondentes ou homólogos é uma constante, razão constante. Então, se ela é constante, nós podemos igualar as razões. Lado pequeno sobre lado pequeno, né, no real e na miniatura, e lado grande sobre lado grande no real e na miniatura, tá? Olha só isso aqui. Então, nós temos que essa razão entre lados correspondentes é uma constante. Então, nós temos uma igualdade entre razões. Portanto, nós temos, matematicamente falando, uma proporção. Tá? A escala envolve proporção. Agora é só fazer a conta de dividir.
essas razões, né, como são proporcionais, elas terão um valor constante. Essa constante tem um nome, já que a gente está falando em razões, né? Ela é o valor constante da razão de semelhança. Fazendo as duas divisões aí, você chega no mesmo valor. Então vamos fazer a mais fácil, certo? 168 dividido por 7. 1 não dá para dividir, eu pego 16 para facilitar um pouco a minha vida do que ficar chutando, né, o que eu tenho que multiplicar por 7 para dar 168. Por 16 a gente consegue ver bem, porque 2 vezes 7 são 14, 3 vezes 7 seria 21, passou para 14, faltam 2. Ainda tem um cara para abaixar aqui, que é o... Opa, pensei no 14 e escrevi 4. Vi que tinha feito coisa errada. Então aqui, ó, para 14 faltam... Deixa eu arrumar esse final. Então agora sim, vamos terminar aí. 17, 14 para 16, perdão, faltam 2, abaixo 8, certo? Fica 28, 7 vezes 4 é 28, né? É exatamente 28, então o resto é zero. Ou seja, essa razão do grande para o pequeno, o que ela deu? Se eu simplificar ao máximo essas frações, né? Se eu simplificar ao máximo aqui, dividir por 7 em cima e embaixo, né? O que a gente vai ter? Quem já manja de escala já sacou, mas só para eu mostrar aqui, ó, nesse cantinho, né? Eu já ia terminar o exercício ali, dividindo por 7 em cima e embaixo, fica 24 sobre 1. Então, do grande para o pequeno, nós temos uma razão de 24 para 1. Só que olha o que ele está falando, a escala da réplica. Então, ele quer do pequeno para o grande. Então, é 1 para 24, tá? 24 para 1 é 1 para 24, que está na alternativa C, tá? Cuidado com isso. Escala é só fazer a razão de como semelhança de triângulos, é só fazer a razão de proporção entre os lados correspondentes? Sim, mas não se esqueça que tem que ser feito na mesma unidade, senão não é escala. Muito obrigado, tá?